Terra de Uz, Oriente Médio, cerca de 4.000 anos atrás. Viveu o homem que nos deixou um testemunho grandioso de resiliência, amor e temor a Deus. Jó era próspero e tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e muitos cercos. Teve 7 filhos e 3 filhas. Era considerado por todos um homem íntegro e justo, que temia a Deus e evitava o mal. Mas em um único dia, sua vida mudou drasticamente para pior, do céu ao inferno. Jó perdeu seus bens, familiares e até sua saúde. Para efeito de comparação, imagine o homem mais rico e próspero da atualidade, Elon Musk, perdendo tudo, família e todos os seus bens materiais, indo parar na sarjeta. Bom, foi isso que aconteceu com Jó. O que podemos aprender com a história de Jó e quais ensinamentos podemos aplicar em nossa vida pessoal e espiritual? Vamos para o vídeo, mas antes, deixe seu like para apoiar nosso trabalho. E se gosta de conteúdos bíblicos, histórias e curiosidades, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado dos próximos vídeos. A Bíblia não diz quem escreveu o livro de Jó. Alguns estudiosos atribuem a Moisés. Em resumo, Jó era um homem rico e próspero. Além disso, tinha servos para auxiliar em tudo o que precisava e tinha uma família maravilhosa. Jó era um homem piedoso e preocupado com a santidade de sua família. Após os períodos festivos, ele convocava seus filhos e realizava ritos de purificação, oferecendo holocaustos em nome de cada um deles. Ele tinha em mente que seus filhos poderiam ter pecado e blasfemado contra Deus em seus corações, e desejava preservar a comunhão com Deus em sua família. Jó parecia ter uma vida perfeita, mas o que estava prestes a acontecer com ele revelaria um teste de fé extraordinário. Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó, como vemos em Jó capítulo 1, versículo 6 ao 12 na versão NTLH. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: "De onde você vem vindo?" Satanás respondeu: "Estive dando uma volta pela terra, passando por aqui e por ali." Aí o Senhor disse: "Você notou meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado." Satanás respondeu: "Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem? Abençoas tudo que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que mais tem cabeças de gado. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito." O Senhor disse a Satanás: "Pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo." Então Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás, o acusador, falava como um representante, como o dono da terra após o pecado de Adão e Eva, circunstâncias revertidas pelo sacrifício de Jesus, o sacrifício de um homem justo pelos injustos, que voltará para tomar posse da terra, assim como diz as profecias. Mas, na época de Jó, Jesus ainda não tinha vindo ao mundo. E para a terra ser completamente de Satanás, todos teriam que estar iludidos e dominados por ele. Porém, existe um único homem que ainda era inteiramente temente a Deus e seus mandamentos: Jó. Então Satanás desafiou a integridade de Jó perante Deus, argumentando que Jó só era fiel porque estava sendo abençoado. Jó foi testado. Assim, uma série de tragédias abateu-se sobre ele, quase simultaneamente. Ele perdeu sua riqueza, sua família e, por fim, sua saúde. Jó passou por uma série de provações que seriam devastadoras para qualquer pessoa. Mas, em vez de amaldiçoar a Deus, Jó rasgou suas vestes em lamento e adorou a Deus, dizendo: "Nasci nu, sem nada e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome." O sofrimento de Jó não parou por aí. Ele foi atormentado por uma doença dolorosa que o deixou coberto de feridas e em constante agonia. Jó sentou em cinzas, coçando suas feridas com cacos de cerâmica. Seus amigos vieram visitá-lo.
E, a princípio, o sofrimento de Jó era tão grande que eles simplesmente se sentaram em silêncio ao lado dele, compartilhando a sua dor. Os amigos de Jó eram Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. Eles eram homens sábios e respeitados, e foram até a casa dele para confortá-lo em seu sofrimento. No entanto, suas tentativas de confortá-lo acabaram por piorar as coisas. Eles passaram a culpar Jó por sua própria miséria, argumentando que ele devia ter feito algo errado para merecer o que estava acontecendo com ele. Elifaz era um temanita, um homem idoso e sábio. Ele acreditava que Jó estava sendo punido por Deus por causa de algum pecado que ele havia cometido. Bildade era um suíta, um homem rico e poderoso. Ele acreditava que Jó estava sendo punido por Deus por causa de sua arrogância e orgulho. Zofar era um naamatita, um homem prático e lógico. Ele acreditava que Jó estava sendo punido por Deus por causa de sua falta de fé. E Deus é justo e sempre recompensa os justos e pune os ímpios. Ele disse que Jó não poderia ser um homem justo se estivesse sofrendo. Seus amigos não compreenderam a natureza de seu sofrimento e fizeram suposições erradas sobre sua vida. Isso levou a uma série de lamentos, conhecidos como os discursos de Jó, nos quais ele expressou sua angústia e perplexidade diante de sua situação. Apesar de sua dor e dos conselhos equivocados de seus amigos, Jó manteve a sua fé em Deus. Enquanto os amigos de Jó viam Deus como um juiz implacável, o jovem Eliú o via como um Deus que buscava restauração e transformação. Eliú enfatizou a Jó que Deus falava de diversas maneiras, inclusive através do sofrimento, para atrair as pessoas de volta a ele. Até sua mulher já não aguentava mais tamanho sofrimento. Desesperada, ela não sabia mais o que fazer. Ela estava tentando encontrar uma maneira de aliviar o sofrimento de Jó, mesmo que isso significasse que ele tinha que morrer. E ela fala: "Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra." Sua fé inabalável nessa situação terrível é um exemplo de confiança e fé em Deus. E na sua busca para entender o porquê Deus permitia tamanho sofrimento, ele não blasfemou, apenas abriu a boca para expressar sua angústia, amaldiçoando o dia de seu nascimento. Ele desabafou dizendo que desejaria que o dia de seu nascimento fosse apagado da história. Continuou seu lamento questionando por que não morreu ao nascer. Ele se perguntou por que foi trazido ao mundo apenas para sofrer, questionando o propósito de sua existência. Desejou não ter existido, comparando-se com as crianças que nunca viram a luz do dia. Jó mencionou a tranquilidade encontrada na sepultura, onde todos os pobres e ricos juntos estão livres de suas adversidades terrenas. Jó questionou o propósito de conceder a vida aos aflitos e amargurados, que desejavam a morte. Ele se perguntou por que Deus dava vida àqueles cujo caminho parecia não ter sentido, que viviam em sofrimento e angústia. Jó terminou seu lamento expressando seu atual estado de angústia, sem paz, tranquilidade ou descanso. Ele vivia em constante inquietação, chorando, e tudo o que temia se abateu sobre ele. Como vemos em Jó capítulo 3, versículo 24 ao 26. Em vez de comer, eu choro, e os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. Jó ansiava por entender por que estava sofrendo tanto e buscava respostas de Deus. Deus fala com Jó no capítulo 38. Após 7 dias e 7 noites de debate entre Jó e seus amigos, Deus aparece a Jó em um redemoinho e fala com Jó por mais de 30 versículos, fazendo-lhe uma série de perguntas sobre a criação do mundo. As perguntas de Deus são difíceis de responder, e Jó admite que não sabe as respostas. Ele reconhece a sabedoria e a grandeza de Deus, e ele se arrepende de seus pensamentos e palavras anteriores. Ao final do encontro, Jó tem uma nova compreensão de Deus. Ele entende que Deus é soberano e que seus caminhos são misteriosos. Ele também entende que Deus é justo e misericordioso, mesmo quando não entendemos sua vontade. Deus restitui Jó em dobro. Depois desse entendimento, Jó orou pelos seus amigos. Deus ouviu a sua oração e mudou a sua sorte, dando a Jó sua saúde e bens, dobrando suas bênçãos anteriores. Jó também recebeu uma nova família com filhos e filhas. A história de Jó nos ensina que mesmo nos momentos mais difíceis e inexplicáveis de nossas vidas,
Devemos confiar em Deus e manter nossa fé. A vida de Jó é uma poderosa lição sobre como a fé e a perseverança podem nos sustentar mesmo nas circunstâncias mais adversas. Jó viveu uma vida longa, chegando a 140 anos de idade, e testemunhou o crescimento de até 4 gerações antes da sua morte, conforme registrado em Jó capítulo 42, versículo 16. Sua longevidade foi uma clara demonstração das bênçãos que Deus derramou sobre sua vida, e ele partiu para a eternidade em uma idade avançada, desfrutando de uma vida plena e frutífera. O sofrimento de Jó não foi por causa de pecado nem foi injustiça de Deus. Jó sofreu por razões que ele não poderia entender. Ele serviria de testemunho para as próximas gerações, mostrando mais uma vez a guerra cósmica entre o bem e o mal, mantendo-se ele fiel a Deus até o fim, sendo sua resiliência um dos aspectos mais marcantes de sua história, demonstrando a sua luta contra as adversidades. Mesmo diante de tantas perdas e sofrimento, Jó se mantém firme em sua fé e não blasfema contra Deus. Ele argumenta que tudo o que possuiu foi dado por Deus e, mesmo quando ele perdeu tudo, continua a louvar o nome do Senhor. Essa resiliência de Jó pode ser uma inspiração para todos nós. A história nos mostra que é possível enfrentar as dificuldades da vida com coragem e esperança, mantendo a nossa fé intacta, mesmo nos momentos mais difíceis. Gostou do vídeo? Deixe seu like para apoiar nosso trabalho. E se gosta de conteúdos como esse, histórias e curiosidades bíblicas, inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até o próximo vídeo.